Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra responder uma das perguntas que mais mandam pra mim no Instagram, que é: qual foi a reportagem mais difícil que eu já fiz até hoje? Tem uma obra exatamente aqui do lado da minha janela, só que se eu fechar essa janela vai parecer que é de noite. Então eu vou pegar esse microfone aqui, que era pra ser um microfone de mesa, e eu vou fazer com que ele seja um microfone de fio. Não é muito moderno, mas tudo bem. Sem dúvida alguma, a reportagem mais difícil que eu fiz até hoje foi a reportagem, ou melhor, a entrevista da queda do prédio do meu pai. O prédio que meu pai morava, em Miami, onde ele mora há quase 30 anos, minha idade, caiu numa madrugada, de um minuto para o outro. Ou melhor, parte do prédio. O prédio era praticamente um L, uma construção em L, e parte dessa construção desabou, foi abaixo. O prédio parou de cair no quarto do meu pai. Ou seja, o meu pai olhava para a parede, onde a cama dele estava encostada, e via a rachadura do prédio caindo. A chance disso acontecer com uma apresentadora de televisão, eu acho que é 0,0000001%. Bruno Trepta, o pai da Joana, sobrevivente dessa tragédia. Conta pra gente o que você viu, como é que você acordou? Ainda tem umas emoções muito fortes. Eu falei, pronto, vamos morrer. Aqui acabou. Parou, levantei, fiquei perdido, não sabia o que fazer. Os 7 apartamentos, 4 de um lado, 4 do outro, que estavam nesse corredor de frente ao meu apartamento, deixaram de existir. Pai, obrigada por você conversar aqui com a gente. Eu queria que você soubesse que você é o meu herói, tá? Obrigada por você conversar. Tô muito feliz por você estar aqui conversando comigo neste dia. Então, eu entrevistei o meu pai ao vivo depois dele sobreviver a esse acidente, no qual dezenas de vizinhos e amigos dele morreram. Foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Foi muito complexo para eu lidar com tudo que eu senti. E envolveu muitos sentimentos. Envolveu um sentimento de luto, um sentimento de perda, um sentimento de gratidão, de alívio. E envolveu mexer com várias coisas dentro de mim, porque o meu pai e eu não tivemos sempre uma relação muito boa. Nós moramos afastados desde que eu nasci, praticamente, né? Eu acho que ele morou 1 ano na cidade em que eu nasci, depois de eu nascer, no Porto. E ele foi para os Estados Unidos recomeçar a vida dele, enfim, a gente foi se afastando até que a gente teve uma grande briga que provocou um afastamento muito grande e 700 mil traumas na minha cabeça. Mas esse dia da queda do prédio, é sobre isso que a gente vai falar agora, foi um dos dias em que eu mais senti coisas dentro de mim. Eu sou uma pessoa muito emotiva, eu sou uma pessoa muito sentimental, mas eu nunca imaginei que eu pudesse entrevistar o meu pai depois dele sobreviver ou dele quase morrer, né? Possivelmente quase morrer. Então, acho que nada nunca vai superar esse dia. As pessoas continuam me perguntando sobre reportagens mais difíceis, entrevistas mais difíceis, mas aos 30 anos e aos 11 anos de carreira, eu já tenho o nível máximo de reportagem difícil aí pra conta. Nada vai ser tão difícil quanto olhar para o teu pai através de uma tela, né? Dando graças a Deus por ele ter sobrevivido e ao mesmo tempo sabendo que a partir daquele momento a vida dele ia mudar de ponta cabeça, porque o meu pai perdeu absolutamente tudo. Tudo. Ele saiu do prédio com a roupa do corpo e foi assim que ele recomeçou a vida aos 63 anos. Então eu vou fazer aqui um recap daquele dia pra vocês saberem, né, de mim, como é que foi. Eu acordei às 8 horas da manhã com meu pai me ligando, 8 horas da manhã no Brasil, com meu pai me ligando. Quando eu atendi, ele estava muito afobado e ele estava gritando que tinha acontecido um acidente no prédio dele e eu não entendi nada. Mas pra gente aqui no Brasil, quando acontece um acidente no prédio, sei lá, me remeteu à chuva, alguma coisa assim. Eu falei, pai, fica calmo, fica tranquilo, calma. E ele só falava, liga a TV, liga a TV, liga a TV. Eu falei, mas liga a TV onde? E eu liguei a TV da minha sala, eu sentei no chão da sala, liguei a TV enquanto ele tava na ligação, né? E ele tava muito nervoso e eu sem entender nada. E aí eu liguei na Band, tava na Band, no jornal local, e apareceu o prédio do meu pai, metade caído, né?
né? Com bombeiros, com ambulâncias e já com a notícia de dezenas de mortes. Ali o meu chão foi embora, né? Foi horrível. Eu vi no meu celular, naquele momento, ele falou pra eu ver uma mensagem, um vídeo que ele tinha me mandado se despedindo de mim. Porque quando ele acordou de madrugada, com o estrondo do prédio caindo e tudo balançando, né? Ele olhou pra fora, pra janela e só tinha fumaça. Então, ele foi se despedir, fez um vídeo falando, olha, não sei o que tá acontecendo, não sei o que vai acontecer, mas eu te amo e é isso. Foi um vídeo de, sei lá, 15 segundos que o meu pai fez se despedindo de mim. Então, eu vi tudo isso e eu comecei a computar aquela informação e logo baixou a jornalista. É óbvio que eu acalmei o meu pai da forma que eu pude, perguntei o que ele precisava, mas numa situação de trauma como essa não tem nada que você possa fazer a não ser oferecer colo, né? A não ser ouvir, a não ser ligar, ficar perto. Foi o dia mais caótico que eu já vivi. E então meu pai estava num centro de acolhimento, porque ninguém mais poderia voltar pro prédio. E eu comecei a entender, a apurar. E a única jornalista que tinha informações de dentro desse acontecimento, e era um acontecimento muito grande, um acontecimento que teve cobertura de todos os veículos do mundo inteiro, era eu. E as informações vieram do meu pai. Então, as horas seguintes eram um misto de a gente falar pra entender o que estava acontecendo lá, ele me contar, né? Meu pai não tinha nada. Ele precisou que a gente enviasse dinheiro pra ele conseguir comprar uma muda de roupa. Ele não sabia pra onde ir, o que ele ia fazer, enfim. E começaram a vir todas as histórias traumáticas e começou a chegar a hora em que ele tomou conhecimento dos vizinhos que morreram, os amigos que sobreviveram, enfim. E todo mundo queria entrar ao vivo com meu pai, mas o meu pai sempre foi uma pessoa que nunca gostou de se expor. E ele topou, eu apresentava o Jornal da Band todos os dias, ele topou falar comigo ao vivo no Jornal da Band. Eu fui pra Band no início da tarde para conseguir ajudar a coordenar todas as informações que eu estava recebendo na cobertura. A gente ficou no dia inteiro, né, nessa cobertura. E lá eu tive uma reação alérgica que eu nunca vi na minha vida, assim, meu rosto empolou inteiro. E eu chorava 5 minutos, ficava 5 minutos calma. Chorava 5 minutos, ficava 5 minutos calma. Quando eu tinha a dimensão do que tinha acontecido, eu caía num choro absurdo. E eu sentia, assim, eu acho que eu posso fazer um vídeo só falando sobre o sentimento, a angústia, o medo, a tristeza, que eu sentia, assim, era uma coisa maior do que eu. E depois eu pensava, não, meu pai tá bem, eu vou ligar pra ele. Eu conseguia falar com ele e eu conseguia me acalmar. E aí depois eu lembrava de todas as pessoas que não sobreviveram e pensava no que podia ter acontecido. E aí eu ia pro fundo, né, da fossa, eu ia pra fossa de novo. E foi assim, esse dia foi assim em picos muito extremos, mas os dias seguintes e os meses seguintes também. Então, o dia foi passando, foi chegando a hora de entrar ao vivo e eu fui me acalmando, sabendo que eu ia ter que manter a calma pra fazer aquela cobertura e fazer aquela entrevista. E não só eu consegui manter a calma, sendo verdadeira, quem vê a entrevista consegue sentir, né, a verdade no que eu tô falando, mas como também eu consegui falar pro meu pai ao vivo que ele era meu herói, que eu tava muito feliz por estar conversando com ele naquele momento. Eu acho que foi algo que reatou laços, de alguma forma. Foi algo que nos aproximou. E eu deixo agora a entrevista aqui pra vocês assistirem.